Fala aí, rapaziada da FanTrader, tudo beleza com vocês? Figueiredo na área, trazendo aqui mais um Café com Bola, voltando aí depois de alguns dias ausente, resolvendo aí alguns problemas de família, mas graças a Deus já foi tudo resolvido, tá? Vamos falar um pouco dos jogos que a gente trabalhou no dia de ontem. Esse final de semana muita coisa, muito jogo, mas a gente trabalhou poucos jogos e apenas no dia de ontem, tá? E falar um pouco também dos jogos que a gente separou para o dia de hoje. Então vamos começar falando dos jogos de ontem. A gente começou trabalhando na Bundesliga. A gente fez um confronto muito bom, um jogo muito bom, do RB Leipzig contra o Bayer Leverkusen. O Leipzig jogando em casa era muito favorito, tá? Tava com as odds iniciais muito baixas. E aí o Bayer Leverkusen começou a jogar melhor, começou a surpreender, começou a atacar, começou a forçar, tentar aquele comportamento que a gente gosta tanto de trabalhar, aquele comportamento back que a gente gosta tanto de trabalhar, tá com a marcação mais alta, os dois laterais apoiando, as linhas de defesa marcando sob pressão. E aí a gente no minuto 27 a gente entrou back ao time do Bayer Leverkusen. Estavam pressionando muito, já tinham tido algumas oportunidades, mas não tinha feito gol até o momento. E a gente pegou aquele back ali na odd de 5 naquele momento. E 2 minutos depois, o Leverkusen foi lá e pegou uma boa jogada do lateral pela direita, tocou para o Havertz cruzou para a área, o Bailey fez 1-0. Tá? E aí a gente, quando o mercado voltou, logo em seguida na saída de bola, o time do Leipzig teve uma jogada pelo lado esquerdo, e aí teve a falta, a gente não fica exposto, a bola parada, a gente saiu, pegou ali em torno de 94% do lucro que a gente teria, tá? Já foi um bom lucro, tá? Pra gente. E aí nessa falta saiu o gol de empate do Patrick Schick, do Leipzig, e aí a gente já estava fora do mercado, e aí ficou um jogo, estava mais para o final do jogo já, e aí a gente preferiu dar uma segurada. O jogo deu uma esfriada depois do gol de empate, estava um jogo bem corrido, bem movimentado, e aí a gente deu uma segurada e não fez mais nada. O segundo tempo deu uma esfriada, deu uma queda no rendimento, no ritmo do jogo, tá? E aí a gente não fez mais nada nesse jogo, ficou só nisso aí. Terminou o jogo também 1-1 e a gente ficou nesse lucro aí, tá? Outro jogo que a gente trabalhou já pelo italiano, tá? Foi o time do Cagliari recebendo o time da Roma, tá? O time da Roma que vinha de alguns maus jogos, inclusive nos 2 jogos da eliminatória da Liga Europa, eles jogaram muito mal, tanto jogando em casa quanto jogando fora, jogaram muito mal, tomaram muita pressão, jogaram o suficiente para se classificar e passar de fase, tá? E ontem o comportamento da Roma foi completamente diferente. O time da Roma estava com um comportamento back muito claro, tá? As odds da Roma começaram em torno de 2,20, 2,22. A gente entrou back a Roma, e aí as odds, quando a gente pegou a Roma já estava em 10 minutos aproximadamente, a odd da Roma já estava ali em 2,8, 2,6 quando a gente entrou, tá? E aí até então a Roma estava fazendo uma partida perfeita taticamente, na defesa, no meio campo e no ataque. E aí os caras do Cagliari deram um chutão para frente, a defesa da Roma deu um vacilo, e aí o João Pedro foi lá, dominou a bola e fez um lindo gol de cobertura, abrindo o placar. A gente ia sair, como a gente sempre faz, a gente sofreu um gol, a gente sai da nossa posição, a gente pegou um gol, a gente sai da nossa posição também, tá? E aí a gente ia sair, mas aí o mercado ficou suspenso. Na saída de bola, o time da Roma já foi lá e empatou com o Kalinic, então a gente estava no 0-0, a gente permaneceu na nossa posição, e aí o time da Roma voltou a pressionar, tá? Que o jogo tinha dado uma esfriada, voltou a pressionar, e aí no final do primeiro tempo o Mkhitaryan voltou a jogar bem, né, pela Roma, e aí ele fez uma jogada pela direita, cruzou e o Kalinic fez lá o 2-1. Tá? A gente manteve nossa posição, como a gente faz. A gente viu que o comportamento da Roma estava melhor, a gente viu que o gol do Cagliari foi um gol meio que aleatório, tá? Eles não estavam pressionando tanto assim.
e a gente continuou na nossa posição. O time da Roma é um time que normalmente no início do segundo tempo ele volta muito forte, faz muitos gols. A gente ficou esperando esse comportamento e eles voltaram. E em torno de 6, 7 minutos eles já fizeram o 3-1. Então deu um conforto a mais pra gente. Mas aí começou a ficar um jogo louco, começou a ficar um jogo meio aberto, muito corrido. E aí começou a sair gol um atrás do outro. E aí teve o final do jogo bem maluco. E aí a gente continuou na nossa exposição no mercado, continuou nesse back a Roma, e aí a gente viu que a Roma estava muito fechada e possivelmente não sairia gol ali, e não saiu. Tá? E a gente pegou um lucro aí aproximadamente de 97% da nossa stake. Um outro jogo que a gente fez na parte da tarde, mais ou menos simultâneo, a gente começou a fazer o jogo do Real Madrid e também Real Madrid e Barcelona, e a gente fazendo no mesmo horário também a MLS, tá? E começou esse final de semana, como a gente já passou para vocês, a gente disponibilizou um material exclusivo para o pessoal do Telegram. Então, se você não faz parte do nosso canal do Telegram ainda, o link está aqui embaixo, clica lá, entra lá no nosso canal do Telegram, pega lá esse material da MLS, tem o material da J-League lá também, tá? A J-League está suspensa, mas tem um material bem bacana lá para vocês dar uma lida, dar uma conferida lá, como é que estão as expectativas para esses times nesses dois campeonatos, tá? Então, Real Madrid e Barcelona, o time do Real Madrid começou o time muito forte, mas dava alguns espaços na defesa também, e o Barcelona conseguia aproveitar esses espaços. Então estava um comportamento back para os dois lados, e a gente achou melhor a gente ficar de fora desse primeiro tempo. Praticamente o primeiro tempo inteiro foi assim. Então, ora o time do Barcelona atacava, ora o time do Real Madrid atacava, e ambos criando chances de gol. E aí a gente achou melhor ficar de fora desse primeiro tempo. No segundo tempo, o Real Madrid voltou muito melhor, muito mais forte, pressionando muito. Desde os 5, 6 minutos ali do segundo tempo começou a pressionar muito forte, o time do Barcelona criando grandes oportunidades. O Isco jogou muito bem, o Marcelo jogou muito bem, o Vinícius Júnior jogou muito bem, jogou muita bola ontem. E aí a gente, por volta ali do minuto 62, 63, como a gente sempre gosta de entrar após os 60 minutos no segundo tempo de jogo, a gente entrou num back ao Real Madrid, as odds estavam quase batendo a 3, estavam de muito alto para o Real, então a gente entrou naquele momento. E aí logo em seguida o Real Madrid foi lá e fez o seu primeiro gol com o Vinícius Júnior. Tá? O time do Barcelona começou a querer sair mais pro jogo, então ficou um jogo muito aberto. A gente, na mesma hora, a gente saiu da nossa posição, como a gente sempre faz no mercado, abriu, a gente saiu, pegou um lucro de mais de 100%, ele pegou de 110% de lucro naquele gol. Tá? E aí a gente começou a buscar mercado de gols porque ficou um jogo muito aberto. Como estava no primeiro tempo, voltou aquele que estava no meio de campo. E aí a gente entrou, esperou, o jogo depois deu uma acalmada, deu uma esfriada. E aí a gente entrou no over limite, por volta dos 85 minutos. Estava um jogo bem corrido ainda. E a gente, como a gente sempre faz, entrou só com uma parte da stake, entrou com 20% da nossa stake. E aí lá no finalzinho do jogo, no último lance do jogo, a gente pegou aquele gol do Mariano, fazendo 2-0 para o Real Madrid. E aí a gente pegou aquele lucro muito bom. Nesse mesmo horário também estava acontecendo a MLS, como eu estava dizendo, o jogo do Seattle, os atuais campeões, jogando contra o time do Chicago. Tá? O primeiro tempo estava um jogo bem movimentado, típico da MLS, um jogo bem corrido, bem aberto. A gente entrou no over limite. No final do jogo, teve uma sequência de jogadas para os dois times, teve 2 escanteios para o time do Seattle. Em compensação, o time do Chicago pegou alguns contra-ataques, criando oportunidades. A gente entrou no over limite naquele momento, no minuto 39, 40, por aí. As odds estavam bem altas, a gente sempre faz, a gente bota uma parte da nossa stake, botou 20% só na nossa stake. E aí o gol não saiu, a gente ficou com esse head aí nesse primeiro tempo.
No segundo tempo a gente sempre analisa o comportamento, mas não deu tempo de fazer nada. Na primeira bola do segundo tempo, o Chicago deu um chutão para frente, a zaga bateu a cabeça, a bola sobrou, o atacante foi lá e fez 1-0 para o Chicago. O Chicago recuou muito, chamou muito o time do Seattle para cima, o time do Seattle tem qualidade, começou a pressionar, e aí por volta do minuto 63, mais ou menos, a gente entrou no lay ao Chicago, a gente pegou a odd, estava em torno de 1,65 aproximadamente, e aí a gente entrou no lay ao Chicago. Logo em seguida o Seattle empatou o jogo, virou o jogo, mas aí teve o segundo gol anulado. E aí, com o passar do tempo, o time do Seattle começou a perder aquela força de ataque, começou a deixar alguns espaços e o Chicago começou a contra-atacar. E aí começou a ficar perigo para a nossa posição, a gente encerrou a nossa posição naquele momento. A gente teve um lucro aí aproximadamente de 58% a 59% quase, tá? Então, e aí a gente ficou sem operar mais nesse mercado. E aí no final do jogo o Seattle foi lá e virou o jogo, beleza? Vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje. Como eu já falei, como eu já adiantei, jogos da Itália, muito jogo da Itália sendo adiado, tá? Como assim em algumas outras regiões, tá? Estão sendo adiados os jogos. E aí tinha jogo hoje à tarde da Sampdoria com o Hellas Verona, foi cancelado. A gente ficou com a única opção para a gente fazer os 2 jogos do Campeonato Português, que fecha a rodada. O time do Porto joga fora de casa, tenta vencer para manter a briga pelo título, e o time do Benfica volta a jogar depois da desclassificação. Os 2 times voltam a jogar, né? Depois da desclassificação da Liga Europa. O Porto foi eliminado pelo Bayer Leverkusen e o time do Benfica foi eliminado pelo time do Shakhtar, os 2 jogando em casa, tá? Então o Benfica tinha a obrigação de vencer, tá? Ele tinha uma certa gordurinha ali de distância, de folga para o time do Porto, mas aí ele perdeu um confronto direto para o Porto, e aí no outro jogo ele perdeu para o Braga. Os 2 jogos ele jogando em casa, e aquela gordurinha que ele tinha para aumentar, ele diminuiu, e aí só tem 1 ponto de diferença hoje do Benfica para o time do Porto, tá? Possivelmente os 2 times vão jogar completo, tá? Para essa partida. Então a gente espera aí, como o jogo do Porto começa um pouquinho mais cedo, as odds do Porto estão um pouquinho mais baixas, a gente vai trabalhar mercado de gols nesse jogo do Porto, e o jogo do Benfica, como está um pouquinho as odds um pouquinho mais altas, a gente vai trabalhar aí no match odds nesse jogo, tá? A gente vai ver o comportamento dos times para ver como é que estão se comportando, para a gente saber como é que a gente vai operar. O pensamento inicial é fazer dessa forma: trabalhar no jogo do Porto o mercado de gols, e trabalhar no Benfica o match odds, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Então, mais uma vez, se você não faz parte do nosso canal do Telegram, o link está aqui embaixo, tá? Então clica lá, acessa, a gente sempre troca umas ideias durante a partida, a gente sempre fala, o pessoal sempre comenta qual o jogo que está fazendo, que tipo de operação que ele está fazendo, como é que ele está trabalhando naquele jogo, tá? Tem o material da J-League, tem o material da MLS dessa temporada, então o pessoal já deu uma olhada nesse material e está se baseando nisso para trabalhar nos jogos, beleza? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer o canal sempre, tá? Se não gostou, aí deixa o dislike, que a gente vai tentar melhorar cada vez mais esses vídeos, beleza? Esse material para vocês também. E não esqueça de comentar aqui embaixo também os jogos que vocês trabalharam no final de semana, para a gente saber o que foi que vocês trabalharam, como vocês trabalharam, tá? Para a gente trocar umas ideias com vocês também. Beleza, galera? É isso. Amanhã a gente volta. Forte abraço. Tchau.